Fala pessoal, boa noite. Fazendo uma live aqui rapidamente aqui para tentar explicar um ponto de vista que eu passei aí a semana passada na live. Eu fiz uma live aí tentando explicar para vocês quais as maneiras que o Cruzeiro tinha que para levantar recurso, né? E aí, coincidentemente, hoje apareceu uma notícia, não sei se a fonte é confiável, um rapaz aí acho que é Gabriel que ele chama, no perfil dele fala que é uma pessoa que mexe com marketing esportivo, falando que o Coimbra tinha interesse em comprar a Toca 1. Essa notícia já havia sido veiculada na época que o Vitório Medioli falou naquela questão de refundar o Cruzeiro e tal. Eu não sei até que ponto isso é uma brincadeira dos gestores do Coimbra, que são de origem atleticana, ou se isso realmente tem fundamento. Eu acredito que sim, que são pessoas sérias, é uma empresa tal, que tem interesse em adquirir a Toca 1. E eu fico eufórico com essa notícia, né? Porque, assim, para mim, o cavalo arriado não passa duas vezes. Eu acho que, na situação financeira que o Cruzeiro está, é uma grande oportunidade, desde que o Cruzeiro consiga fazer uma venda casada com a Toca 2. Né? Lógico que nem tudo é tão fácil quanto parece. Os caras querem comprar a 1, vende a 1 e a 2, então. Qual que é a lógica por trás do meu raciocínio? Tá sem muito romantismo. Tá, Campos, depois aí eu vou responder todo mundo, pô, nós já temos 40 pessoas aí online, mas eu quero explicar a lógica antes de dar confusão. Eu vou até fazer um post, eu tive acesso a um relatório feito ainda na gestão do Wagner, acho que foi encomendado pelo próprio Flávio Pena, com o valor patrimonial de todos os bens do Cruzeiro. A Toca 1 e a Toca 2, a Toca 1 ela foi avaliada em 72 milhões e meio. A Toca 1 em 120 milhões. A Toca 2. A 1, 72,5, a 2, 120 milhões. Foi feito por uma empresa de avaliação patrimonial foi contratada para fazer isso. Lógico, tem um fizinho ali de mercado e tal, tem uma negociação, se vender os dois juntos provavelmente vai dar um desconto, mas nós estamos falando em 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Por mais que o Cruzeiro ainda dê um deságio em cima disso, retém uma parte da Toca 2 para viabilizar o negócio, ou, sei lá, ou consiga vender só Toca 1 capaz de viabilizar a minha proposta. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, o Cruzeiro comprar um terreno que comporte a Toca 1 e a 2, ou seja, o profissional e a base, numa região mais afastada, vai comprar esse terreno por... eu não sou especialista em imóveis, mas eu chuto aí 20%, 30%, me ajuda aí, pessoal, desse valor. Você vai comprar um terrenaço, só que um terreno mais afastado, não tão bem localizado. O Cruzeiro consegue montar uma infraestrutura de ponta com 10, 20 milhões a mais. Vai sobrar em caixa. Se o Cruzeiro vender os dois aí, vamos botar que o Cruzeiro consegue fazer uma venda aí por 190 milhões. Sei lá, o Cruzeiro gaste 40, sobra 150 milhões para o Cruzeiro amortizar suas dívidas. Aí você pode pegar e o Cruzeiro vai ter uma área tão maior que os dois somados, uma estrutura mais moderna que os dois, a Toca 1 e a Toca 2 próximos, ou seja, a base e o profissional próximos, facilita a transição, facilita o monitoramento, é uma tendência de mercado, e com custos operacionais reduzidos, que eu disse bem isso, eu explorei bastante isso na live. Você tem uma estrutura, a estrutura que você tem para gerir, para dar manutenção na Toca 1, somada à estrutura da Toca 2, você consegue, se tiver os dois no mesmo lugar, fazer com 70% da soma dos dois. Isso é uma prática de mercado, né? É uma prática de mercado de otimização de gastos. Isso chama-se ganho de escala. Então, se você tem 5 cara de portaria num e 5 no outro, na 2 você consegue fazer com 7 ou quiçá com 5. Se você tem 30 de limpeza num e 30 no outro, você consegue fazer com 40, 45.
Se você tem 10 de manutenção num, 10 de manutenção no outro, você consegue fazer com 12, com 13, entendeu? E vai nessa linha. O escritório é um só. Você não precisa ter escritório de pessoas. Então, você economiza muito. Então, eu estou dizendo o seguinte, é uma tacada de mestre. Eu acho que até a toca viabiliza. Só vender a toca. Se você conseguir pesquisar um terreno mais longo aí, você consegue vender a toca 1, comprar um terreno que comporte o profissional e a base, investir em infraestrutura de ponta e ainda sobrar um dinheiro para pagar essa dívida FIFA de 26 e depois você tem o patrimônio da toca 2 para ser vendido depois. É muito vantajoso. Aí vocês vão falar, poxa, mas aí o Cruzeiro vai diminuir o seu patrimônio imobiliário, imobilizado, vai diminuir. O Cruzeiro no seu balanço não muda nada, porque o Cruzeiro vai trocar. Vamos lá, o Cruzeiro vai abrir mão. Vamos pôr nesse cenário que vende os dois. O Cruzeiro abre mão, vai diminuir 200 milhões de seus ativos, mas vai diminuir também, na mesma proporção, os passivos, as dívidas, certo? E o Cruzeiro adquirindo uma área mais longínqua e montando uma infraestrutura, essa área tem um potencial de valorização no longo prazo, que daqui a 10, 20 anos, o Cruzeiro volta a ter um patrimônio imobilizado no mesmo valor de hoje. Essa área que você vai comprar hoje por 20, 30 milhões, você vai conseguir, daqui a 10, 20 anos, vai valer os mesmos 70, 80 milhões que vale a Toca 1 hoje. Quando o Cruzeiro construiu a Toca 1 lá atrás, o Cruzeiro deve ter comprado aquela área lá, não sei se comprou, ganhou, do próprio Felício, eu não lembro exatamente como é que foi a história toda, mas por nem 10% do valor que vale hoje. E aí vem valorizando aí com o mercado imobiliário. Então é uma questão assim, o Cruzeiro precisa negociar, esquece, vamos desistir de qualquer orgulho de estar vendendo para um time menor. Gente, hoje é tendência. Os bancos hoje vendem seus prédios, seus imóveis onde estão as suas agências e alugam eles. O Cruzeiro não tem essa necessidade de ter numa região que hoje é nobre, a Toca 1 e a Toca 2, pode estar mais afastado. Lá não é um lugar que precisa trazer fluxo de pessoas para gerar receita. Isso você tem que olhar a localização, se fosse um estádio, se fosse um shopping, se fosse alguma coisa. Então, como o Cruzeiro tem essa possibilidade, é um lugar para treinar, é um lugar para o pessoal trabalhar, que não há necessidade de trazer fluxo de pessoas, pode comprar uma área mais remota, que é muito mais barata. Só funciona essa estratégia toda se o Cruzeiro investir numa área mais remota. Então é uma estratégia muito boa, que o Cruzeiro precisa pensar com carinho, porque talvez seja aí a cartada. Agora, o Cruzeiro tem que ter muita responsabilidade com o que vai fazer com o dinheiro, muita responsabilidade. Porque o Cruzeiro precisa, sim, pegar esse dinheiro e imediatamente comprar uma outra área e investir, e precisa usar esse dinheiro para quitar as dívidas, mas isso já falei isso inúmeras vezes, tem que vir junto com a mudança de estatuto, que tem mecanismos que não permitam que o Cruzeiro se endivide nesse patamar novamente, porque senão o Cruzeiro não tem patrimônio lá na frente para fazer isso de novo, né? Porque esse patrimônio imobiliário, imobilizado, ele só tem utilidade se a gente, exatamente para isso, pra gente, porque ele não gera renda, é diferente de um shopping, é diferente de um estádio. Isso é um patrimônio que gera renda recorrente. Um patrimônio parado ali, ele para treinamento, que seja, se o Cruzeiro pegasse e alugasse um centro de treinamento, tivesse uma garantia de que ia poder ter ele, talvez seja muito mais bem investido o capital pagando as dívidas do que tendo isso. Não há necessidade. Ele é um patrimônio que ele está lá no seu balanço, como imobilizado, mas ele não gera renda. O clube hoje precisa ter patrimônio, o objetivo ideal é algo que gera renda recorrente. Por isso que eu sempre falo que às vezes precisa de uma análise muito mais complexa, o rival pode estar dando um tiro no pé, porque ele está fazendo um negócio ali de trocar metade do shopping, antecipando várias receitas de camarote, cadeira cativa, estacionamento e tal, transformando um patrimônio ali em um patrimônio muito maior, vai melhorar muito o seu ativo, vai ser um time que vai ter um dos maiores patrimônios, mas tem que ver o seguinte, o shopping gera uma renda recorrente e garantida. O estádio, para gerar essa renda, vai precisar de um público mínimo, de um número de eventos mínimos, lembrando que boa parte disso
das receitas já foram antecipadas, porque se vender tantas mil cadeiras antecipadas, tantos mil camarotes antecipados. Então, assim, desculpa esse parênteses aí falando do Atlético e tal, mas só para dizer o seguinte, patrimônio ele tem utilidade se ele gera renda recorrente. Se ele não tiver, e eu estiver pagando juro caro de financiamento, é melhor vender e pagar o financiamento do que eu ficar com ele parado. Tá? E eu repito, é o que, por exemplo, os bancos todos têm feito. Eles têm vendido os seus imóveis para fundos de investimento imobiliário, que aí são empresas especializadas em gerir patrimônio, enquanto eles pagam aluguel, mas eles vão focar no core business dele, que não é gerir imóvel, é administrar parte financeira, captar dinheiro e emprestar dinheiro. O clube de futebol também é a mesma coisa. O objetivo não é gerir imóvel. O objetivo é treinar o time, fazer time ganhar, contratar jogador e tal. Então, é uma grande oportunidade. Eu acho que a venda casada com a Toca 2, ela dificulta muito, ela tornaria o negócio realmente imperdível, mas eu acredito que só a venda 1 da Toca 1 bem feita permite que o Cruzeiro compre uma área maior que permita juntar o futebol profissional com a base, permita o Cruzeiro investir em infraestrutura de ponta, melhorar a parte técnica, melhora a transição, reduz custo operacional e ainda permite que a Toca 2 fique disponível para fazer ou para uma venda depois, ou até mesmo para construir outro empreendimento, utilizar melhor isso, igual o Cruzeiro precisa fazer também com o seu clube ali no Barro Preto, com a Sede Campestre e tal. Mas o meu foco é esse. Óbvio que precisa de uma condição, que eu não falei nenhuma vez aqui, eu não ia me perdoar se eu esquecesse. Só faz sentido se o Cruzeiro garantir uma carência para poder construir a sua estrutura enquanto mantém o futebol lá. Eu vendo a Toca 1, mas só vou entregar o ano que vem. E o Cruzeiro, com o dinheiro na mão da entrada, pega o sinal, pega o dinheiro lá, já ajuda a quitar um pouco da parte da dívida FIFA e vai lá e compra o lote e consegue e já vai montando sua estrutura. O Vinícius, 5 anos. Aí tem que tomar cuidado, o Vinícius, porque tem que combinar com os russos, né? O ideal, quanto mais, melhor, mas com dinheiro na mão, se faz. Olha aí, o atleta está falando que vai fazer o estádio em 2 anos. Tem dinheiro? Se faz. Então, gente, eu quis fazer essa live correndo. Eu não sei se é verdade, mas mesmo que seja mentira, mesmo que não tenha partido deles agora, o Cruzeiro tem obrigação, o Conselho Gestor tinha obrigação de ir lá e tentar viabilizar esse negócio. O Cruzeiro, daqui a 20 anos, vai crescer o seu patrimônio, porque o Cruzeiro, o seu ativo valoriza e seu passivo diminuiu, porque você pagou as dívidas. Você melhorou a transição da base, melhorou a questão técnica, botando equipamentos, campos mais modernos, campo sintético, campo de grama, campo de areia, etc. Pagou a dívida FIFA, liberou a Toca 2 para fazer ou para vender por uma fortuna, que ela vale 120 milhões, ou para construir um mega empreendimento lá, gigantesco. É nessas negociações que se acumula patrimônio. Eu ajudo muita gente a investir nesses negócios de oportunidade que as pessoas dão up. Né? Eles vão acumulando capital todo mês, juntam um dinheirinho, vai crescendo, mas é na hora que faz um negócio desse que seu patrimônio vai lá em cima. E é isso que o Cruzeiro precisa fazer. Tá? Ficou alguma dúvida? Vou ler todas as notícias aqui, as perguntas. Se ficar alguma dúvida, pergunta aí que eu vou responder, porque eu quis fazer bem rapidinho. O Vinícius, devia vender, era o Clube Campestre. O Vinícius, mas aí eu estou falando de um negócio de oportunidade. Nesse momento, nós estamos num momento que não há comprador de nada, ninguém está vendendo nada. Tá? Eu estava querendo vender o meu carro aqui, já até desisti, porque eu sei que eu não vou vender. Quem que vai comprar o Clube Campestre aqui agora? Né? Um grande problema... Então, assim, eu estou falando da Toca 1 porque tem um potencial comprador, que é o BMG, é um banco, tem dinheiro, tem liquidez para pagar, tá? E tem orgulho, quer contar para todo mundo que comprou do Cruzeiro, azar, porque nunca vão ter nossa grandeza, né? Nossa grandeza está muito atrelada à nossa história e 9 milhões de torcedores. 9 milhões de torcedores não se compra, nem com estádio, nem com centro de treinamento, nem com nada. Isso aí se conquista com tempo, com muito título. Isso aí, esse é o maior ativo. Esse é o maior ativo.
Eu falo que nenhum time brasileiro tem planejamento estratégico para crescer torcida. Um plano. São todos deficientes em gestão por não ter isso. Esse deve ser o primeiro ponto de um planejamento estratégico. Planejamento estratégico visa longo prazo. Todo time deveria ter um plano estratégico para crescer torcida, porque todas as receitas são diretamente proporcionais ao tamanho da torcida. Não adianta. Você tem um monte de time que tem estádio e não consegue ter grandeza. Agora, você ter torcida, você consegue ter grandeza. Os grandes times, as maiores torcidas do Brasil, quais são as maiores torcidas do Brasil? Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Isso aí é provado por pesquisas e tal. São esses times que têm potencial de fazer receita. Obviamente que a gestão potencializa isso. Então o Flamengo teve uma gestão muito ruim, ficou muito tempo mesmo tendo torcida grande, não conseguia muita coisa. Na hora que veio a gestão, melhorou. Mesma coisa o Palmeiras, com a gestão boa. O Corinthians está sofrendo um processo inverso. O Corinthians teve uma fase muito boa exatamente por ter tido uma torcida muito grande, mas agora teve uma gestão muito ruim, fez um negócio muito ruim do estádio, piorou, aumentou muito seus gastos, tem muito gasto de amortização do estádio, de juros e tal, piorou. Então você vai equilibrando. Mas você consegue um time, todos esses, o Flamengo não tem estádio, não precisa ter estádio. Tá? Agora, você consegue ter um time sem estádio, com torcida grande, gigantesco. O contrário, você não consegue. Não adianta ter estádio. Eu não vou citar outros exemplos de times que têm estádio e que não conseguem ir para frente. Porque não adianta só ter estádio, tem que ter torcida. Tá? Vamos lá, mais perguntas. Guardando as proporções, CRB, por exemplo, tem um CT pouco distante, sendo uma Marcelo, exatamente, o centro de treinamento não precisa ser bem localizado. Na verdade, você ter um centro de treinamento bem localizado, você está jogando dinheiro fora, porque é custo de oportunidade. Porque o mesmo dinheiro, vamos lá, pegar a conta besta aqui, é a mesma coisa você ter uma garagem para guardar seu... Garagem, você... um box de despejo no centro de uma cidade que custa alugar 100 mil, você poderia ter a mesma distância ali, um pouco mais longe, custando 10 mil. Se você compra de 10 mil, você pega esses 90 mil, a diferença, investe, e você gera uma renda fixa recorrente para você. É a mesma coisa o Cruzeiro ter uma área caríssima para treinar. Pode treinar aqui ou lá, é igual box space, pode ser aqui ou lá. Não depende de ter uma boa localização. Isso que eu estou falando não se aplica a uma loja, a um estádio, que depende de estar num lugar bom, que tem um trânsito, vias de acesso, mas centro de treinamento não. O Cruzeiro está jogando dinheiro fora. Vamos supor que o Cruzeiro não tivesse dívida. Eu faria o negócio do mesmo jeito. Se a Toca 2 vale 120, eu com 30, num lugar mais longe faço, eu pego esses 90 milhões e invisto em alguma coisa que me gera renda recorrente, ou invisto no futebol que vai me trazer receita, invisto em jogadores que possam ser vendidos mais caro e tal. Tá? Vamos lá. Então, expliquei por que vender a questão da sede campestre. Não vai aparecer, gente. Aí, o Vinícius, como construir as duas tocas? Não, construir uma toca só que comporte tanto futebol profissional quanto amador. Então, você vai ter que procurar em locais mais remotos, provavelmente cidades da Grande BH, não em Belo Horizonte, não deve ter um terreno disponível para isso. Mas, com certeza, há áreas de incorporadoras empresariais, há áreas gigantes que tenham bom acesso, que possam comportar isso. Eu, inclusive, conheço pessoas que poderiam, de repente, achar isso para o Cruzeiro, tá? Aí o Saulo tá aqui. Estou achando muito bom para ser verdade. Será que teria interesse em comprar? É essa a pergunta, mas se não tiver, a gente tinha que ir atrás, né? A gente é mal interessado, seria um ótimo negócio. Olha lá, Toca 1 foi da Thiago Sorage, é o cara que mais sabe da história do Cruzeiro aí. Né? Vem com um projeto bacaníssimo para o centenário. Toca 1 foi dado pelo Felício. Eu estava com isso aí na memória, Thiago, mas eu não sou bom igual você. Pois é. Então, foi dado. Com certeza o valor de mercado, quando ela foi dado, não era um valor de 70 milhões, né? Devia ser um valor aí de 2 milhões, 1 milhão, um baita de um presente, mas com o crescimento imobiliário de Belo Horizonte, valorizou. Vai acontecer isso com essa área nova que o Cruzeiro adquirir. Daqui a 10, 20 anos, ela está valendo 100 milhões e o Cruzeiro voltou a ter seu patrimônio imobilizado no mesmo patamar, só que pagou suas dívidas, parou de pagar juros nesse período todo, equilibrou suas contas. Gente,
é um negócio, é a melhor oportunidade que eu estou vendo no Cruzeiro aí. Pena que o prazo é muito curto e isso depende da aprovação do conselho, mas seria maravilhoso. Tá. Thales, o que você acha de transformar a Toca 1 em algo que seja mais rentável, tipo um shopping? Thales, aí é um projeto de mais longo prazo que não vai gerar receita no curto prazo, porque você está precisando de liquidez agora. Seria maravilhoso, inclusive também ali o clube do Barro Preto, parece que tem alguns impedimentos na prefeitura, mas também se correr atrás resolve. Mas, tipo, nós estamos precisando gerar receita agora. E outra, agora ninguém está fazendo parceria. Você precisaria de uma empresa de investimento para fazer essa parceria e construir o shopping, né? Uma incorporadora de shopping, uma BR Malls, uma Multiplan, tal, uma empresa grande que faz esse tipo de coisa. E não duvido que nesse momento o faria, né? Bom, já falei sobre a sede campestre. Lá, e a GTA Medina. E o período de transição? Falei, precisa amarrar em contrato, né? Aí isso aí não tem condições. Precisa amarrar em contrato um prazo de carência para a gente fazer a transferência, beleza? Ótima pergunta. Thales, esse aqui é o meu medo. Eu não confio nem no Sérgio, muito menos no Granata. Galera, aí política, eu tô até evitando, porque é um assunto que me desgasta demais nesse Cruzeiro, chama-se política, né? Eu acho que o Conselho Gestor devia dar o pontapé nisso aí, devido até ao respeito que ele conquistou junto à torcida e até o próprio Conselho Deliberativo. São pessoas sérias que já sabem que estão fazendo um negócio, que isso vai ser resolvido e eles não vão dar destinação ruim para esse dinheiro. Mas realmente é complicado. Tem bons terrenos em Nova Lima, Vinícius, que poderiam ser adquiridos. Exatamente, Vinícius. Exatamente. Não dá para construir o CT na sede campestre. Tá, Vinícius. Agora que eu estou entendendo a sua insistência da sede campestre. Eu não sei. Não tem essa informação técnica se lá comportaria o CT para os dois. Realmente eu não sei te responder. Desculpa aí, tá? Eloy Fox, nenhuma pergunta, só curtindo, excelente papo. Obrigado, Eloy, valeu, cara. Saulo, não tem mais nada que poderia ser vendido. Outra coisa, gente, que eu não falei, aí também quando fala é bom demais pra ser verdade, tem que ver a questão da alienação fiduciária, tá? A informação que eu tive também é que tudo que o Cruzeiro estava atrelado a dando garantias de dívidas, tudo que o Cruzeiro tem em patrimônio. Inclusive, eu não sei como que seria essa engenharia financeira do Cruzeiro vender um, comprar outro, transferindo automaticamente a garantia para o outro. O Cruzeiro tinha que tentar. Mas precisa tentar. Tudo vai ter um negócio dessa dimensão, sempre vai ter suas dificuldades. Né? Vai ter due diligence, vai ter um monte de coisa. Mas isso aí não pode ser impedimento para o Cruzeiro correr atrás de resolver isso. Tem pessoas capacitadas para fazer isso, tem profissionais que você pode contratar para fazer isso. Né? O Cruzeiro precisa correr atrás dessa questão aqui. Cláudio, de onde surgiu isso? Qual seria o objetivo do BMG? É o Coimbra, Cláudio. O BMG tem um clube, empresa chamado Coimbra, até disputou o campeonato, está disputando o Campeonato Mineiro Primeira Divisão esse ano, não está indo muito bem. Eu acho que eles têm um projeto de crescer, né? É um clube empresa, o objetivo deles é muito mais formação e venda de jogadores e tal. Então eles querem ter um CT na grande BH. Hoje, se eu não me engano, o Coimbra está por Contagem. Eu não sei exatamente se eles têm uma estrutura lá. Foi daí que surgiu isso, tá? Jardim Canadá, Bruno, também não sei se lá tem, mas pode ser. Tiago Soares, sendo humilde aqui, nem tanto, sabe muito. Medina, nossa região metropolitana tem muitas áreas, tem muito, e tudo com valor bom, tá na hora de comprar. Olha só, nós estamos num momento que é o seguinte, tem gente querendo comprar a Toca 1, ou seja, você não precisa ser tão flexível na negociação, porque tem interessado. E para comprar, o pessoal tá oferecendo desconto mesmo, tá baixando as calças para vender as coisas. Chegar com dinheiro, compra e compra barato, compra em promoção. Isso aí é um padrão de mercado hoje em dia. Vinícius novamente falando Nova Lima, o Thales falando por que não tentar junto com o investidor tanta... Então, eu expliquei a questão de transformar. Eu acho que isso deveria ser um projeto, mas eu acho que esse não resolve o nosso problema no curto prazo, de levantar dinheiro para pagar a dívida. O objetivo de eu estar falando aí de transformar, vender a Toca 1 e talvez a 2 para outro lugar, não é só
uma questão técnica, uma questão de baixar os custos, é levantar, entrar em dinheiro para pagar as dívidas FIFA e resolver o nosso problema de curto prazo, permitir que a gente tenha um centenário um pouco menos traumático, tá? Aqui, ó, Fabinho Santos, quanto valeria a toca? A avaliação feita o ano passado por uma empresa de mercado, eu tive acesso a esses relatórios o ano passado, lógico que eu vou guardar minhas fontes, mas a toca 1, 72 milhões e meio, a toca 2, 120 milhões. Um belo valor, hein? Um belo valor. Dá para fazer muita coisa, dá para pagar muita dívida e dá para construir um espetáculo de centro de treinamento de última geração, de primeiro nível, primeira linha. O pessoal falando muito em Nova Lima mesmo, que o jogador já gosta, é bom porque tem muito condomínio lá para o jogador também, né? E potencial de valorização. Então é isso aí, eu também acho. Fabinho, diante de tantos processos, corre risco de dinheiro empeorar se vender? Sim, parte desse dinheiro pode estar penhorado, mas o valor é muito grande. Com certeza o valor que o Cruzeiro tem aí, correndo risco de eliminar ou outra, não é conta que vai ter que pagar uma hora ou outra, aproveita e já paga essas contas também, tá? O dinheiro penhorado é para pagar a conta, né? Então já vai diminuindo o nosso passivo. Esse que é o bom, nós vamos ter dinheiro para pagar umas contas, né? Agora, também você pode fazer uma operação bem planejada e para o dinheiro não ficar muito tempo parado na conta, né? Porque esse que é o perigo de vir as liminares e limpar o dinheiro, tá? Olha lá, Carvalho, até Betim, Contagem serve, tem bons terrenos, exatamente. Não, opção tem. Precisava alguém pôr a mão na massa disso aí, gente. Cláudio, chuva de processo, os processos estão em andamento, Cláudio. O que acontece às vezes é que as pessoas tentam entrar com liminar para bloquear determinado dinheiro, né? Então, o Cruzeiro estava com essa, a gente estava com essa preocupação quando a gente lançou o sócio, do dinheiro cair na conta e imediatamente entrar alguma liminar. Igual eu estou falando, a liminar entra de dívida. Então, na verdade, se alguma liminar ou outra pegar, não é um valor tão grande. Não são essas dívidas somadas aí que o Cruzeiro tem. É dívidas pequenas, somadas daquele valor, então vai entrar uma dívida pequena, outra aqui. Não vai ser um valor importante antes do valor que nós estamos falando, o montante que nós estamos falando da Toca 1 e Toca 2. E precisa, lógico, não divulgar a data, não deixar o negócio muito aberto, tentar pagar, comprar o terreno correndo, fazer uma troca, sei lá. Bom, aí tem gente boa, especialista nisso aí, tá? Aqui, ó, o Medina tá dando uma informação importante pra gente. O CT do Coimbra é na divisa de Contagem com Betim, bairro Sapucaias. Tem que ver se é bom, né? Aí o Fabinho tá falando, excelente ideia. O Ailton tá falando, tem que vender, toca e pagar a FIFA. É isso, galera. É essa linha, cara. Eu acho que o destino pode estar sorrindo pra gente. É uma pena a gente ter essa eleição agora. Essa eleição agora pode viabilizar. Vocês concordam comigo que se a eleição tivesse em outubro, agora o Conselho teria um tempo bom, inclusive, para desenvolver essa ideia? Agora tem que fazer em um mês. Maio tem que entregar. Teria um tempo bom para desenvolver essa ideia. Né? Mas... não, aí, Matheus, eu não conheço a proposta, não sei nem se teve proposta. Eu estou falando, esses são os valores de avaliação de uma empresa especializada. Isso teria que ter uma negociação, tem que ir atrás. Eu não tenho a menor ideia se consegue vender nesse valor, se não consegue e tal. Eu só estou dando esses valores para vocês terem uma noção da ordem de grandeza, para dizer que apenas a venda da Toca 1 viabilizaria a compra de um terreno que comporte a base e o profissional, viabilizaria a estruturação desse centro de treinamento, viabilizaria o pagamento de dívidas de curto prazo, melhoraria a questão técnica, porque teríamos um centro de treinamento mais moderno, mais recente, melhoraria a questão da técnica, porque a transição da base, porque você permitiria estar todo no mesmo ambiente, melhora a formação dos jogadores, os técnicos do profissional têm mais acesso aos jogadores da base, reduziria sensivelmente o custo mensal operacional de manter e ainda permitiria que a Toca 2 ficasse disponível para outra venda, para pagar novas dívidas ou para até fazer algum outro investimento, algum outro produto imobiliário que gerasse renda para o Cruzeiro.
que é o que eu estou batendo na tecla. O bom de ter patrimônio é esse patrimônio gerar renda. Ficar tendo patrimônio só para se valorizar com o tempo é melhor vender e pagar dívida com ele, porque ficar pagando juro, pagando custas processuais, perdendo passe de jogador para manter um patrimônio lá no seu balanço patrimonial não adianta nada, né? Olha lá, ó, exatamente, ó, aqui, ó. Ó, o Leonardo Lara, bro, esse cara entende, parceiro lá do Twitter, a gente conversa muito com ele. Ó. Um imóvel mal administrado é um passivo violento. Vender a Toca 1 é a coisa mais sensata a fazer, concordo muito. Hoje é o mais viável. Gente, eu não vejo outra viabilidade. Permitiria o Cruzeiro, inclusive, sobrar dinheiro, o Cruzeiro podia comprar jogadores jovens promessas para tentar valorizar, ou então segurar esses jogadores que estavam correndo risco de vender para tentar fazer uma venda mais robusta, mais para frente, tipo o Maurício, um Kaká, são jogadores que têm um potencial de se valorizar, e certamente o Cruzeiro deverá ter que vendê-los para pagar essa dívida FIFA, não tem de onde tirar dinheiro. Poxa, gente, é uma oportunidade que deve ser olhada com carinho. Espero que isso chegue ao Conselho. Espero que chegue ao Conselho. O Conselho, mesmo que não seja verdade, que ele não pare por aí, seja proativo e tenta fazer acontecer isso, mesmo que não haja uma proposta concreta. Eu acho que quem quer corre atrás, não é isso? Galera, 35 mil, 35 pessoas. 35 pessoas online, mas com certeza a última deu mais de 2.000 visualizações. Na minha modesta audiência aqui, eu fico feliz de mais de 2.000 pessoas estar chegando. É um prazer. Fred falando Clube da Lazer do Barro Preto também vale a pena também. Mas aí, Fred, é o que eu falei no começo, você deve ter perdido. A audiência rotativa. Tem que ver se alguém gostaria de comprar o Clube de Lazer agora. Acho muito pouco provável, né? Nós estamos falando de uma situação que é uma oportunidade, que tem um potencial comprador, que é o Coimbra. Né? E, hoje em dia, ainda mais com essa crise econômica, a questão do Covid, ninguém vai comprar nada que não seja algo de ocasião, igual esse é o caso. Então, o Cruzeiro tem que ir atrás, gente. É uma oportunidade. Quem sabe nossa redenção não está aí, né? Beleza, galera? Grande abraço aí. Obrigado pela audiência mais uma vez. A gente vai conversar mais aí. Tchau.